Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês mais uma noite de muito aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre o aborto na visão espírita. Nós sabemos que a vida não começa quando um ser é concebido dentro de um ventre de uma mulher. Nós espíritas sabemos que ali inicia-se a formação de um corpo físico que é moldado conforme as necessidades do espírito que irá ali habitar. Muitas coisas ocorrem antes do espírito encarnar. E nós vamos falar um pouco sobre essas coisas para entendermos o impacto do aborto. O que ocorre imediatamente antes de encarnar é a necessidade de um planejamento encarnatório. Nesse planejamento são delineados os objetivos maiores da encarnação, o tipo de corpo, o tipo de atividade que aquele espírito irá executar, o local que aquele espírito irá residir, qual família. E isso o tipo de família está muito relacionado aos afetos e aos desafetos que foram construídos, ou muitas vezes até destruídos nas nossas vivências passadas. Então, o principal objetivo do planejamento encarnatório é a nossa evolução e sublimarmos o amor que existe em nós. Porque o sentimento de amor que ainda temos como espíritos imperfeitos que somos, ainda é muito inferior ao sentimento de amor apregoado por Jesus. E cada encarnação que nós vamos vindo, a gente tem a oportunidade de sublimando cada vez mais este amor. E para a gente entender tudo isso de uma forma mais prática, eu trouxe alguns relatos do livro Missionários da Luz, porque ele delineia de forma muito minuciosa como que foi o planejamento encarnatório do Segismundo. Não que lá ocorreu um aborto, Nós estamos aqui falando das nuances, de tudo que ocorre antes do processo encarnatório ainda. Para entender isso de uma forma mais sucinta, quando o Segismundo reencarnou, nós temos que entender que ele estava numa família, na família de Adelino e Raquel. Era o casal onde Segismundo iria encarnar. E tinha ajuda, à época, dos mentores espirituais Alexandre, o André Luiz, aprendiz e também um mentor, e Herculano. Nesta gravura, esses mentores se aproximam de Segismundo e Segismundo se encontra visivelmente ainda abatido às vésperas de encarnar na família Raquel e Adelino. Eles já tinham até um filhinho. E ele tinha um abatimento muito grande, por quê? Porque na encarnação passada ele havia propiciado a morte do Adelino. O Segismundo havia assassinado o Adelino e não deixado o Adelino ficar com a Raquel. E a Raquel, depois do assassinato de Adelino, ela foi parar num prostíbulo. Então ela teve também uma consequência do ato do Segismundo vinda diretamente também sobre ela, não só sobre Adelino. Então ele encontrava-se visivelmente abatido, porque apesar de já ter tido esse planejamento encarnatório, de Adelino e de Raquel terem vindo primeiro para receber Adelino ainda pensava que talvez Segismundo pensava que talvez Adelino não tivesse perdoado completamente. Aí, às vésperas de encarnar, foi planejado um encontro. Enquanto o Adelino dormia, o seu espírito se desdobrou, encontrou com Segismundo, e realmente a hora que Adelino viu Segismundo, ele tomou um susto, porque lembrou o meu assassino. Aí o mentor espiritual devagarzinho foi explicando para Adelino, faz parte do planejamento, o Segismundo vai vir como seu filho agora. Lembra que
e junto à espiritualidade, isso tudo foi recapitulado e Adelino conseguiu perdoar em desdobramento o Segismundo. E nas noites que sucederam a esse ato, já foi ocorrido o processo da concepção de Segismundo. Antes de encarnar também há uma redução do perispírito, né? É preciso a gente reduzir a nossa forma espiritual para se acoplar naquele corpinho de bebê. Então a gente fica menorzinho. Aí é um momento de oração que ocorreu antes da concepção. Olha que momento bonito, era uma família cristã que orava. E no livro é delineado tanto que isso favoreceu o encarne de Segismundo, o ato da concepção, o ato também do próprio espermatozoide magnetizado, aquele determinado espermatozoide que estava ali delineado para poder fecundar aquele determinado óvulo. Aí o espermatozoide penetrando no óvulo, o espermatozoide magnetizado, né? E agora a gente pergunta, depois que nós vimos alguns fatos, né, que antecedem a encarnação, a gente se pergunta, mas em que momento então o espírito se une mesmo ao corpo? Teve o planejamento, teve tudo isso, né? Teve a concepção, mas em que momento isso ocorre? No livro dos Espíritos é dito que esse acoplamento total, ele se completa no nascimento. Então inicia na concepção, o espírito vai se aproximando do corpo na concepção e se completa no nascimento. Esse laço fluídico entre espírito, entre perispírito e corpo, ele vai se apertando cada vez mais. Quanto mais se aproxima o nascimento, ele mais se aperta. Aí a gente pergunta, nesse período de intervalo, que o bebê está sendo formado, o corpinho físico sendo formado, e o espírito ali acoplando, o espírito goza de todas as suas faculdades? Ou seja, a gente está ali, né, como espírito encarnando ali. A gente está lembrando de tudo, como que vai ser o planejamento, a mente deve ficar meio por hora, né, a gente pensa, lembrando do passado, o que vai ser no futuro, será que vem a apreensão, será que vem tudo isso? E olha a resposta, está lá no livro dos Espíritos, ó. Nós ficamos, na época da gestação, num estado idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, as ideias e lembranças do passado, elas se apagam. E continuam apagadas, que a gente está aqui sem lembrar de nada do nosso último passado encarnador, né? E mais, gente, nós temos mais explicações sobre isso. Alguns, eles reencarnam conscientes e outros inconscientes do ato de reencarnar. Uai, mas como assim? Eu não acabei de dizer para vocês? Se a gente for um espírito ainda muito assim, evoluído, digamos assim, mais imperfeito, a gente vai ficar com tudo muito confuso, não vai, na nossa cabeça, se a gente tiver consciência de tudo que está passando? Então, nesses casos, é melhor a gente dormir mais e deixar que a espiritualidade, que os nossos mentores, que os construtores espirituais tomem conta desse processo. Até porque os espíritos mais imperfeitos, eles não conseguem delinear todo o processo, todo o planejamento encarnatório. Apenas os mais evoluídos. Quanto mais evoluídos somos, mais a gente participa e delineia desse planejamento. Então, somente as almas educadas têm compreensão total de sua situação na hora que está lá no período gestacional. Muitos retornam magnetizados pelos benfeitores que lhes organizam novas tarefas, tais crianças adormecidas. O trabalho de organização do feto é feito por quem? Ele é executado pelos amigos do plano espiritual e olha, pela mente materna. Olha a responsabilidade da mãe. E também a responsabilidade direta do ambiente familiar no qual ela está, né? Que incide diretamente sobre a mente materna. E o caso de aborto espontâneo natimorto, que nós estamos aqui para falar sobre aborto na visão espírita, né? O aborto espontâneo é aquele que ocorre espontaneamente. A gestante está ali grávida, aí vamos
vamos supor que 3, 4 meses de gestação, ela descobre que perdeu o bebê, que o feto está ali morto. Isso seria um aborto espontâneo. E o que é um natimorto? É quando a criança nasce, só que ela nasce morta, né? Então, o que acontece nesses casos, gente? Quais situações que levam a isso? Situações com a visão espiritual, né? De espírito imortal que somos. Quais são as situações? Quando o espírito que está encarnando, ele recua por vontade própria, ele pode pensar que não vai dar conta, igual o caso do Segismundo, por exemplo. Ele pode pensar o seguinte: o Adelino me perdoou, mas eu não vou conseguir dar conta disso, porque eu sou culpado, eu não vou conseguir ser filho dele, ele vai cuidar de mim, eu vou ter um sentimento de culpa muito grande, talvez eu acabe passando por depressão, seja um garoto deprimido, eu não vou dar conta, eu vou recuar. O Adelino podia ter pensado isso, recuado. Às vezes, gente, é só prova para os pais. Tanto que no livro dos Espíritos está dito: há corpos gerados, né? Teve a concepção, só que nenhum espírito havia sido destinado. Então, às vezes, tem que ser prova para os pais. E para uma mulher, às vezes, uma gestante que perde um filho com aborto espontâneo, ou tem diversos abortos espontâneos, isso é muito comum, né? Diversos abortos espontâneos, às vezes ela se culpa muito, mas por não ter esse entendimento espiritual. Então esse entendimento pode ser muitas vezes o quê? Libertador. E saber também que às vezes essa mulher que está se sentindo culpada por aborto espontâneo, isso é uma prova para o espírito. O ventre dela está se servindo para que o perispírito ele possa se reformular. Mas como assim reformular? Vou explicar melhor. Tem muitos espíritos que foram suicidas, até suicidas involuntários, que eles acabaram afetando demais o perispírito deles. Vamos supor, imaginem os atos que podem levar um espírito, os atos que concretizam um suicídio numa pessoa. Esses atos todos lesionam o corpo físico, né? Tanto que leva a pessoa à morte, mas lesionam também o perispírito. E às vezes esse perispírito ele fica tão lesionado que ele precisa entrar na forminha do corpo físico para poder se remodelar. Da mesma forma que o nosso corpo físico tem órgãos, o nosso perispírito tem órgãos. Eu me lembrei até de um caso agora. Esses dias, em reunião mediúnica, a gente foi explicar para o espírito, porque ela queria muito voltar para o corpo. Ela viu que o corpo dela não tinha como ela voltar, ela queria se agarrar ao corpo da médium. E o tanto que foi difícil para explicar para ela que ela, em espírito, ela tem um corpo espiritual. Para não se apegar ao corpo. Isso mostra o tanto que a gente é apegado ao corpo, né? O corpo é passagem, o corpo é vestimenta. Então nós vimos aqui 3 tipos de situações, né? E agora nós vamos ver um caso que mostra um fracasso, que é o fracasso de uma jovem chamada Cesarina. Já era a 3ª gestação dela. Nessa 3ª gestação estava vindo o espírito Volpini. E nas 2ª gestações anteriores, a gente não sabe se foi o Volpini, mas ela também cometeu aborto. Inconsciente da mesma forma que nós vamos estudar aqui, ok? Então, a Cesarina, no livro Missionários da Luz, ele já relata que ela já estava, gente, no 7º mês de gestação. Apesar dela já ter alcançado o 7º mês, a condição do feto não estava conseguindo suportar os desequilíbrios da mãe. Por quê? Porque a cesariana, ela praticava desvios sexuais e ingestão de álcool. Ao 7º mês, ela já tinha separado do marido, que era o pai do Volpini, dessa criança que estava vindo. Ela separou dele e voltou para o prostíbulo, que era o local onde esse marido tinha tirado ela anteriormente. Mas por que ela separou do marido e foi para o prostíbulo de novo? Porque haviam 3 entidades malignas junto dela. O que elas queriam o quê? Essas entidades malignas, elas queriam pôr fim à criança, que atrapalharia o domínio sobre a cesarina caso nascesse. Gente, a criança seria a bênção na vida de cesarina.
Primeira bênção foi ela ter saído do prostíbulo, estado com esse marido e com a oportunidade de dar à luz a esse filho, né, gente? Já estava com o marido, só que ela separou. As entidades queriam fazer mais. Não queriam que o Volpini nascesse. Porque aí a cesariana ia mudar de vida. Tá vendo como é que às vezes filho é bênção? E às vezes num caso desse, se o Volpini nascesse muito saudável também, não ia funcionar. Porque não ia precisar de muita atenção da mamãe. Às vezes ele tinha que nascer também com alguma problemática para exigir maior atenção dela. Isso já mostra pra gente por que às vezes a gente tem filhos problemáticos, né? E aí, gente, no 7º mês, como é que estava lá a criancinha? Ó, as entidades espirituais relataram lá no livro: observamos o feto, pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Tá vendo, gente? Ia ser uma criancinha baixo peso, raquítica, caso nascesse, né? Já estava desnutrida no ventre. Desnutrida não é porque ela não alimentava bem, não, tá vendo? Era pelos comportamentos da cesarina. A mente materna gera desnutrição fetal. Toda a placenta era assediada por eles, provocando terrível impressão. Olha a mente materna junto com as entidades, o que faziam com o Volpini que estava encarnado. Aí o André Luiz questionou: cesarina não possui relações de ajuda em sua esfera terrena? Aí os colegas dele responderam: ela possui, mas devido à sua postura afastou a todos. E os pais de cesarina? Porque geralmente o pai vela muito pro filho, né, gente? Na alegria e na tristeza, pai e mãe tá ali do lado, é matar, né? Olha o que eles responderam: o pai desencarnado, que a estima com tanto afeto, sofreu tanto pela filha leviana e grosseira. Entenderam, né? O pai estava desencarnado. Só que ele sofreu tanto pela filha leviana e grosseira, ela era impermeável à ajuda, que os amigos o afastaram com o recurso do esquecimento para que futuros encontros acontecessem quando ele estivesse mais preparado, sem angústias emotivas. Então, num futuro só, o pai dela poderia ajudá-lo, porque ele estava tão angustiado emotivamente que ele não dava conta do caso da filha, nem de ajudá-la. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Quantas vezes nós estamos tão desequilibrados emocionalmente que nós não conseguimos oferecer ajuda para ninguém? Não é só no plano espiritual que isso acontece, não. É aqui também na Terra, né? Os espíritos construtores que velavam por Volpini acompanhavam-na e tentavam realizar intervenções positivas. Lá no livro relata, gente, que os espíritos construtores, eles tentavam de tudo para ela se voltar ao bem e voltar para o marido, que era o pai do Volpini. Aí elas interferiram na matrona do prostíbulo, a dona do prostíbulo, que já era uma senhora de muita idade, muita madureza. E ela um dia teve, por influência espiritual, ela teve uma conversa com a cesarina. E foi antes da cesarina sair para o encontro que está relatado no próximo slide. Ela falou: cesarina, sai dessa vida. Já é a 3ª gestação. O seu lugar não é aqui não. Essa fase sua já passou. Você tem um marido, uma pessoa que te ama, você está grávida, reconstrua a sua vida. E a cesarina deu ouvidos para ela? Não deu ouvido para ela. E isso desencadeou a situação limite, que foi o aborto inconsciente. O que foi essa situação limite? Ela marcou um encontro com o senhor e esse senhor levou ela para um bar. Mas era um bar que tinha muito mais entidades perversas, que estabeleciam sintonia com as entidades que estavam com a cesarina. Aí vocês acham que o Volpini aguentou? O Volpini não aguentou. Na casa noturna mesmo, a cesarina, ela teve o aborto. Morreu o fetinho lá dentro. E o que aconteceu, gente? Os amigos espirituais retiraram o Volpini, que estava lá na posição abraçadinho, assim, a mãe, né? No corpinho de feto, que ele já tem essa postura fetal, né? Como criança semi-inconsciente, ainda ministraram passes no útero em auxílio à cesarina, né?
eu creio que é para ela não ter um sangramento tão intenso, né? Para ela ter a expulsão do feto de uma forma mais fácil. Mas no livro não conta a história depois da cesariana, o que aconteceu com ela. Ele conta só esse caso. E o Volpini foi levado a uma organização socorrista. Aí a gente fala, aqui agora a gente tira a gente vê a importância de uma gestação equilibrada. A gente nem sempre consegue, no momento, né, que a gente está gestante, ter essa consciência. Às vezes, quando estivemos gestantes, nós não tínhamos essa consciência ainda, né? Mas agora que nós temos, né, o tanto que a mente materna favorece esses elementos magnéticos de cooperação da espiritualidade amiga, do mentor da gestante, do mentor do ser que está encarnando, né, gente? A casa de uma gestante é uma casa que é muito movimentada. A gente quer ver os livros, é muito movimentada pelo plano espiritual. E a gente vê que quando tem evangelho no lar, quando tem prece no lar, quando tem lar com Jesus, há uma câmara de formação magnética no corpo e na casa desse ser que está encarnando. Então há uma proteção magnética no ventre da mãe. Tanto que isso é importante. E já o aborto provocado. O aborto provocado é também considerado uma transgressão da lei de Deus. Só finalizando aqui, por que a gente chamou o caso anterior de aborto inconsciente? Talvez se alguém perguntasse para Cesariana, você provocou aborto? Ela ia falar, não. Por isso que é chamado de inconsciente. Porque ela provocou o aborto por causa do comportamento dela. Desvios sexuais e alcoolismo, certo? Agora a gente vai falar de aborto mesmo, provocado. É aquele aborto premeditado. Então, nesse caso, a gestante, ela pensa, eu vou tomar o quê? Ou eu vou aonde para retirar esse bebê? O que eu vou fazer para expulsar esse feto de mim que eu não quero? Né? O aborto provocado, ele impede o espírito de passar pelas provas no qual o corpo seria o instrumento, né? Então, ele vai ter que fazer um outro planejamento encarnatório, vindo naquela mesma mãe que ofereceria o ventre para ele, ou uma outra mãe, né? Um outro planejamento será delineado. E a gente tem que entender, depois de tudo que nós falamos, um aborto, ele impede demais o socorro próprio, da própria gestante, de quem está encarnando, dos familiares de todo o lar. Porque um ser, quando vem, por mais que não seja planejado aqui na Terra, tipo assim, não planejou, tomava anticoncepcional, não queria ter filho, fez tudo para não ter, mas o filho veio. Por mais que não tenha o planejamento terreno, existe o planejamento espiritual. A partir do momento que o planejamento espiritual existiu e a criança veio, por que é preciso aceitar, gente? A gente já viu que o ventre, primeira coisa, o ventre é um local que pode reconstruir o perispírito de um ser. Às vezes estava no planejamento essa mulher oferecer só o ventre mesmo. Porque depois que o ser nascer, gente, o que dá pra gente fazer? Encaminha para adoção. É menos pior, não é? Aí nós perguntamos, tem lá no Livro dos Espíritos, e se o nascimento coloca em perigo a vida da mãe? O que os Espíritos respondem? Preferível é, se sacrifício ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Então os médicos, gente, eles têm a capacidade de fazer um diagnóstico, se eles verificarem que está oferecendo risco à vida da mãe, eles vão falar para a mãe, talvez a melhor opção seria tirar a criança, e não tem nem como falar com a mãe, que a mãe está grávida num quadro desse, né? Vai falar com o pai e com a família. Talvez seja a opção retirar a criança para poder salvar a vida da mãe, né? E que eu julgo ser também uma situação muito difícil, né? Não tem como o médico também, tem até médico aqui ginecologista que deve já enfrentar essa situação, virar e falar assim, vamos tirar a vida da criança, é muito difícil, né? Porque se for uma família espírita, vai falar assim, não, ela tá aí, vamos ver o que dá para fazer para os dois, né? Aí o médico vai ter que ver o que dá para fazer para os dois, né? Então eu acredito que seja uma decisão conjunta, mas a legislação brasileira, ela permite o aborto nesses casos e preferível que seja antes da 26ª semana. E isso espiritualmente é até bem coerente, porque a gente viu que antes da 26ª semana, o laço fluídico ainda não está tão apertadinho, né? Até para fazer as leis terrenas, a espiritualidade influencia, né, gente? Então, nós
temos que entender o seguinte: nós respondemos pelas consequências, boas ou más, dos nossos atos, né, gente? A lei de causa e efeito. Por isso que eu falei para vocês, ó, das possibilidades. Pós-nascimento existe adoção. Antes da concepção, existem os métodos contraceptivos, né? Mas depois que o ser espiritual está no ventre, depois da concepção, aí não tem jeito mais, né, gente? Quando a gente fala concepção, é quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, né? Então, todos os métodos contraceptivos, eles atuam antes desse processo acontecer. Então, usar método contraceptivo, isso não é aborto. Porque tem muitas religiões também que apregoam isso, né? Nós já fizemos um atendimento fraterno aqui de gente perguntando sobre isso. Eu uso DIU, estou cometendo aborto, né? Não, na visão espírita não, porque a vida começa com a concepção, tá? É bom a gente ir desmistificando essas coisas, porque tem muita gente que carrega culpa por falta de conhecimento. E as consequências do aborto para quem o provoca? Quando a gente fala para quem o provoca, nós temos que pensar em quem induz e em quem está compartilhando daquela decisão, afirmando aquela decisão e ajudando no ato, tá? Então não é só a mulher. As consequências são para todos ali os envolvidos, ok? Então as consequências são culpas e remorsos inevitáveis que cedo ou tarde atingirão o corpo físico na encarnação que se cometeu o aborto ou na próxima encarnação. Então atinge a organização física e psíquica de quem comete tal ação. Não vai dar tempo, mas eu vou falar aqui sucintamente de um caso assim, bem rápido. Está lá no livro Vozes do Grande Além, de autores diversos, da aflitiva lição de uma moça que ela manifestou numa reunião mediúnica, relatando que ela tinha cometido um aborto. Ela ficou muito tempo como se ela estivesse num cemitério, se unida também a mulheres que fizeram o mesmo ato, escutando choro de criança, e todas as mulheres com os ventres abertos, sangrando, numa situação lastimável. Aí ela foi resgatada para um hospital e ela estava semi-inconsciente. Na reunião, ela falava que ela não sabia que lar que ela ia encarnar, porque ela tinha enlouquecido no plano espiritual. Ela estava com um grau de loucura. Então, ela só biografava em lágrimas a situação dela, agradecendo a possibilidade de encarnar. E ela não sabia o que a aguardava. Porque a gente falou dos casos, né, que o espírito tem consciência, e dos casos que o espírito não tem consciência. Às vezes, ela nem era tão imperfeita assim. Era o espírito que estava até evoluindo, mas como teve esse estado de loucura devido à culpa que ela sentiu, ela ficou impotente de fazer qualquer planejamento. E a gente acabou de falar que as consequências do aborto, elas ocorrem no corpo físico, certo? Nós estudamos até hoje isso no estudo, né, antes de virmos para cá. Quando a gente provoca um ato, um crime, qualquer coisa, a gente cria uma energia daquele crime. Vamos pensar aqui no caso do aborto. Então, há uma energia que lesiona o perispírito, tanto que o perispírito dessa jovem que eu acabei de dizer para vocês estava lesionada, ela estava com o útero aberto. Essa energia que está lá no perispírito, quando ela vai encarnar, isso reflete para a parte genésica, para a parte reprodutiva do fetinho que está ali em formação. Então, esses casos que nós vemos hoje, preenese ectópica, endometriose, síndromes hemorrágicas na gravidez, né, caseclâmpsia, pré-eclâmpsia, que são as toxemias, né, os problemas de placenta, os problemas testiculares nos homens, a infertilidade, as doenças mentais, né? Isso tudo, gente, são provas de reajuste. Então, o nosso perispírito, ele desova, é como se ele desovasse, caminhasse tudo aquilo para o corpo físico. Aquelas marcas ficam no corpo físico do ser encarnante. Então, no pós-aborto, além desse remorso e dessa consequência que nós falamos, ainda tem a assimilação de vibrações de angústia e revolta do encarnante. No exemplo que nós demos do Volpini, o Volpini poderia
poderia ter se revoltado pela postura da cesarina, de não ter acolhido ele bem no ventre, né? E ter virado mais um obsessor dela. Aí ela não ficou só com 3 entidades, aí ela ia ficar com 4. Isso não está no livro, gente, tá, gente? É uma suposição. E a gente não sabe o espírito que sofreu o aborto, né? Se esse espírito, ele vai ficar ali nessa revolta, nessa mágoa, quanto tempo? Quantos a gente recebe, quantos espíritos a gente recebe aqui nas reuniões mediúnicas, né? Trazendo mágoa, remorso, só quer vingar, e ficam nessa vingança até quando, gente? Até que se cansam, gente. Até que as forças, assim, até que eles pedem, pelo amor de Deus, não dou conta mais. Às vezes eles ficam na vingança séculos. E nós, gente? Nós, possivelmente, nos comprometemos em alguma das situações, né? Para estarmos aqui hoje, planeta Terra, mundo de prova e expiação. Se não participamos de um ato desse, talvez cometemos, talvez ajudamos a cometer, ou talvez sofremos esse delito também, trazemos alguma coisa aqui no peito, né? Aqui no nosso espírito ainda, né? E se não fizermos isso, já transgredimos tanto a lei de Deus. Mas Jesus, que é consolador, o que ele diz para nós, gente? Que o amor cobre a nossa multidão de pecados. Que não é preciso que o mal que a gente executou volte para nós com aquele mal na mesma intensidade, não. A gente tem um outro caminho. A gente tem a misericórdia de Jesus. A misericórdia de Jesus vem abrandar esse mal, vem abrandar as nossas provas, suavizar nossas provas. Mas para isso, a gente precisa o quê? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas, reforma íntima, né? É trabalho aqui dentro, trabalho interno de reforma íntima e trabalho ao próximo. É conseguir sentir amor, sentir prazer nesse trabalho de ajuda a si mesmo, de ajuda ao próximo. É descobrir que isso que faz sentido da vida. É esse tipo de amor, sim, que vai aplacar a nossa multidão de erros e de pecados. É isso que Jesus veio nos ensinar. Então, a gente finaliza aqui. Espero que as reflexões tenham nos atingido de alguma forma, a nós, a essa casa, que é um hospital espiritual, né? Quantos desencarnados também estão aqui ouvindo isso com a gente e são assistidos de uma forma imensurável. Então a gente só tem que dar graças a Deus, né? Por ter essa casa, por ter pessoas amigas aqui dentro, por podermos ser acolhidos aqui nas reuniões públicas. E a gente às vezes acha, nossa, só vou na reunião pública, mas a gente não sabe o desdobramento disso. Vocês estão sendo assistidos em casa. Os casos de vocês estão sendo olhados minuciosamente pela espiritualidade, porque eles, mais do que a gente, eles já sabem amar. O trabalho deles é espiritual, não é material. É diferente do nosso, gente. É 100% espiritual. Então eles estão de prontidão para nós, de braços abertos, assim como Jesus. Vamos fazer essa prece final agora.